Jesus. Amém. Queridos, boa noite. Que bom que você veio. Deus seja louvado por sua vida e pela oportunidade que você tem dado para que o Espírito faça uma obra completa, a qual ele já começou. O tema de hoje, ele é um tema um tanto quanto desejável da parte de Deus, e eu vou fazer um outro pedido. Eu já orei, mas esse é um tema sensível, e em virtude da sensibilidade do tema e da importância dele, e no meio da mensagem vocês vão entender essa importância, eu queria pedir para que tivéssemos outro momento de oração. E aí o meu pedido é o seguinte: nem sempre a mensagem que eu vou apresentar, ela é alegremente aceita por todas as pessoas. Eu só vou falar coisas boas, né? Essa é a palavra. Mas ela me confrontou muitas vezes, tem me ensinado. Então eu espero que o mesmo esteja contigo. Eu espero que te confronte, que te exponha, que você de algum modo perceba o direcionamento que Deus quer dar. Então, por ser um tema sensível, penso eu que muito mais precisamos da direção do Espírito para compreender. De modo que eu queria pedir para que no início você fechasse seus olhos e rogasse por você mesmo, para que essa noite não seja mais um dia que eu vou no culto e depois volto e as coisas se seguem como sempre, mas que talvez seja este um dia, uma oportunidade de Deus fazer uma obra ainda mais ampla, de nos dar um direcionamento novo para a minha vida e para a sua vida. Se você não puder, então, esperar um minuto e meio para orar por esse propósito, eu vou estar orando aqui também. E depois da sua prece eu farei mais uma oração e nós vamos apresentar o título e seguir com a mensagem, tá bom? Feche os olhos então e vamos falar com o Senhor. Esse é o seu momento. Nós já oramos há pouco, oramos algumas vezes antes, mas obrigado por saber que em todas as preces que direcionamos a Ti, o Senhor com alegria nos recebe. Obrigado porque o Senhor tem prazer em nossas orações, mesmo sendo nós pecadores e falhos. E nós pedimos, Senhor, das Suas misericórdias, que essa seja uma noite de transformação, de ensino, e que isso nos prepare para receber as bênçãos que para nós já reservadas. Derrama em grande medida do Espírito sobre nós, nos prepara para ver experiências mais profundas com Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Muito bem. Queridos, se alguém me perguntar qual é a sua missão, levando em conta que você é adventista, para que Deus lhe chamou, o que você diria? Qual o seu papel no mundo? O que Deus espera? Será que nós nascemos para quê? Para que propósito? Nós nascemos para a glória de Cristo, e eu sei que você concorda comigo, mas será que temos vivido para este propósito? Temos vivido para a glória dele? A igreja, ela, em abril de 93, no Conselho da Primavera, na Associação Geral, eles se reuniram e nessa ocasião voltaram à missão da igreja. E lá está assim: a missão da igreja adventista é proclamar a todos os povos o Evangelho eterno, no contexto das 3 mensagens angélicas, levando-os a aceitar Jesus como Salvador pessoal e a unir-se à sua igreja, ajudando-os a se preparar para seu breve retorno. Então, como comunidade, como igreja, a nossa missão está em anunciar a volta de Jesus, porque cremos no que está em Mateus 24:14, que ela se dará depois que todo mundo conhecer de Cristo. Mas, para nós, Amadeno, conhecerá de que modo? A partir do contexto das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12. Quer dizer, se você não sabe que mensagem é essa, se preocupe, porque nós acreditamos que essa será a mensagem singular, pregada pelo povo no último momento da história deste mundo. E eles proclamarão um alto clamor e chamarão muitos que estão ali fora e se juntarão com este e será o seu rebanho, porque é um só pastor. Mas que mensagem é essa? Você só se levantará para pregar uma mensagem que você conhece. Se você não sabe que mensagem é essa, então, se hoje fosse o momento
do derramamento da chuva serôdia, para que você receberia? Se a chuva serôdia vem para que o propósito de Cristo se cumpra e que a gente se erga para anunciar a verdade dele, se eu não sei que verdade é essa, para que o Espírito? Depois da reunião de 1888, da Conferência Geral, 2 anos depois, na revista Review Herald, Ellen White escreveu uma carta em 1º de abril desse ano, de 90, dizendo o seguinte: várias pessoas me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo é, na verdade, um composto de mensagens. Ali estão várias doutrinas, crenças fundamentais, as quais defendemos, elas estão dentro, mas dentro desse escopo há um grande centro. E aí ela disse: vários me perguntam se essa mensagem dos 3 anjos é a mensagem da justificação pela fé. E ela diz: e respondi-lhes, é verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo. Interessante que a mensagem do terceiro anjo começa falando que a pregação do Evangelho Eterno se daria, e ela termina com fé em Jesus. Ela começa e termina com a mensagem de Cristo, mas dentro dela há uma série de outras mensagens que fazem parte da nossa crença. Todavia, elas estão em torno de um grande centro, e ela diz a justificação pela fé. Mas a minha pergunta é: o que nós sabemos sobre justificação pela fé? Então, eu queria levá-los a esse questionário aqui. Veja, eu vou fazer um questionário com vocês sobre a justificação pela fé. Esse questionário não fui eu que elaborei, mas o pastor Wilson Paroski. Wilson Paroski, ele participou da edição da Almeida Revista Atualizada, a Bíblia que nós temos aqui. Ele trabalhava, sempre serviu a igreja na área teológica, foi professor de teologia, mas por ocasião dessa edição, a Sociedade Bíblica Brasileira o convidou para fazer parte dessa comissão. É alguém que entende muito da palavra, e ele fez um sermão na igreja do NASP por alguns anos, e desse sermão ele fez um artigo. Essas perguntas estão nesse artigo sobre justificação pela fé. Então, veja, são 10 questões, e essas questões que eu vou lhes apresentar, elas são de afirmações, verdadeiro ou falso. Então eu queria que você, a cada sessão que eu farei, a cada assertiva que apresentarei, eu queria que você pensasse: é verdadeiro ou falso essa questão? Tá legal? E depois eu vou trazer de novo as questões e a gente avalia se vocês acertaram ou não. Você não precisa dividir com alguém, eu só queria que você pensasse na resposta certa. Muito bem, pode passar para a gente. A primeira pergunta é a seguinte: somos salvos por uma combinação de fé e obras, fé no sacrifício de Cristo e obras de obediência aos mandamentos de Deus. Essa pergunta é verdadeira ou falsa? Vamos para a próxima. Só pense aí. Somos salvos unicamente pela fé, mas a obediência aos mandamentos melhora a nossa imagem diante de Deus. Próxima questão. A salvação é pela fé, mas para garanti-la temos que viver de modo digno diante de Deus. Pense aí. A próxima. Ninguém pode ter a certeza da salvação enquanto o seu caráter apresentar falhas e debilidades. Verdade ou mentira? Pense aí. A próxima. Quinta questão: somente Jesus pode resolver o problema de nossos pecados passados, mas a solução para os pecados presentes é uma vida de obediência e santidade diante de Deus. Pense aí. Justificação é o que Deus faz por nós ao nos perdoar. Santificação é o que nós fazemos por Ele ao obedecer os seus mandamentos. Falso ou verdadeiro? Pense aí. Próximo. Deus exige de nós perfeição, o que só é possível mediante a completa obediência à lei. Falso ou verdadeiro? Pense aí. Já estamos no final. A justiça de Cristo, aceita pela fé, é nosso passaporte para o céu, mas o visto de entrada é nossa perfeita conformidade aos mandamentos de Deus. A próxima:
No dia do juízo, nossa absolvição ou condenação dependerá daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Falso ou verdadeiro é a última. Só serão glorificados aqueles que nesta vida alcançarem vitória sobre todos os pecados e tendências pecaminosas. E aí, é uma prova simples, né? Eu acho que vocês já pensaram em qual foi a sua resposta para cada uma delas. E agora o gabarito. Vamos conferir? Vamos conferir? Todas as 10 questões são falsas. Se uma delas você acreditou que é verdadeira, então essa mensagem é para você. Gálatas capítulo 2, no verso 21. Gálatas capítulo 2, no verso 21. Diz assim: não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Repito, eu não estou anulando a graça de Deus, eu não anulo, pois se a justiça é mediante a lei, então se segue que morreu Cristo em vão. O próximo livro é Efésios. Efésios no capítulo 2, os versos 8 e 9, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Em 1888 aconteceu, depois de 63, a mais importante reunião de conferência geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na maioria dos periódicos, os teólogos de modo geral concordam que essa foi a mais importante. Nessa ocasião, dois jovens, um chamado Jones e outro Wagner, eles se posicionaram a favor da tese de que a lei em Gálatas era, em verdade, não apenas a lei cerimonial, mas também a lei moral. Por outro lado, o presidente da Associação Geral, Burton, e também o Ray Smith, que era um grande teólogo. Ray Smith é aquele que primeiro escreveu sobre Daniel e Apocalipse, e cujo livro se tornou como base para a igreja nos anos futuros. Era um homem experimentado na teologia, secretário da Associação Geral, e ele e o presidente, eles se posicionaram de que não, o Gálatas só tratava da lei cerimonial. Na verdade, o grande contexto, portanto, era o tema da justificação pela fé. Somos salvos por uma junção de obras de lei ou apenas a graça de Cristo nos é suficiente. Bem, esse debate trouxe algumas dificuldades para a igreja. Dificuldades essas que não foram resolvidas naquele ano. Aquela conferência geral foi um ano difícil para a igreja. E mais tarde, o pastor Ron Closer, ele escreveu no livro A Revolução do Espírito que a igreja, em 1888, apagou o Espírito. Continuamos ainda sendo uma igreja profética, mas Deus anseia por um reavivamento que foi rejeitado naquele ano, porque nós rejeitamos amplamente a justificação pela fé. Em 1950, para vocês terem uma ideia, aqui eu trago um laço histórico. Em 1950, o pastor Unruh, ele era presidente de uma associação dos Estados Unidos. Ele deu um artigo na revista ETEC, uma revista gospel americana, e essa revista, o artigo, tinha como tema a justificação pela fé. Ele ficou maravilhado com o conteúdo, escreveu uma carta para o autor Van Housen, o pastor Batista, agradecido por aquela mensagem. O pastor Batista recebeu a carta com estranheza, porque disse: bem, esse pastor é adventista, como ele pode agradecer meu artigo sobre justificação pela fé, se o adventista acredita que é salvo pelas obras? Então, aquela estranheza que ele sentiu, ele se tornou numa pesquisa. Ele fez contato então com o pastor, que direcionou esse contato à igreja, à administração da igreja. Dali em diante, um diálogo começou a surgir entre a revista Eternity, que era um dos periódicos mais importantes dos Estados Unidos, e a igreja adventista. E um jovem foi destacado. Esse jovem era um teólogo de grande importância
no país naquele tempo, o pastor Walter Martin. Ele era um jovem promissor, editor da revista Tect, e esse pastor, ele então, em contato com a igreja adventista, escreveu 48 perguntas para tentar entender o que a igreja pensa sobre vários temas, mas sobretudo o tema da justificação pela fé. E esse questionário foi importante, porque a igreja passou a sistematizar as nossas ideias sobre diversas crenças, construindo uma linha, uma cadeia sistemática, organizada de doutrinas. E entregamos esse material. Quando o pastor Walter Martin, com sua comissão, recebeu esse material, o seu veredito final foi o seguinte: nos Estados Unidos, ainda hoje, eles têm essa clara compreensão de que a igreja adventista, ela não pode ser considerada como uma seita. Não poderia ser considerada. Walter Martin escreveu um livro sobre seitas, e ele não incluiu a igreja adventista. Esse livro foi publicado no Brasil, republicado, traduzido para cá, só que na tradução do português, eles acrescentaram, os editores do Brasil, a igreja adventista como seita. Mas não o autor primário tinha essa compreensão. Então veja, ainda assim a igreja, não acreditando que somos salvos pelas obras, é possível que muitos nossos irmãos não tenham ainda clara compreensão destes fatos. Me lembro que, certa vez, aqui no Uniaene, na nossa universidade, na Bahia, o pastor Ailton esteve para um congresso. Na ocasião, ele contou uma história que eu me lembro com frequência. E a história era a seguinte: ele foi estudante de teologia na nossa universidade aqui, e por ocasião do terceiro ano, nós, pastores, no período de formação, saímos para plantar uma igreja, fazer um evangelismo, orar e colocar a por 3 meses. Então ele foi para determinada cidade, de Minas Gerais, e aí eles colocaram a tenda na rua, e o pastor começou a pregar, e a proclamação seria de 40 noites. E a cada noite, mais pessoas estavam naquele auditório, cada noite mais cheio. Só que aquela cidade pequena, pacata, começou a agregar também não apenas as pessoas adventistas, mas também seculares, e ainda pessoas de outras denominações começaram a frequentar a tenda, o que trouxe grande incômodo para um pastor de uma igreja um pouco maior, de maior importância naquela cidade. Ele não aceitou que os membros da sua igreja estivessem frequentando a tenda da igreja adventista. Então, ele se dirigiu até o grupo de adventistas, conversou com o estudante de teologia, que hoje é o pastor Ailton, e ele disse que não queria que o povo estivesse ali, corrigiu seus membros, mas alguns ainda continuavam indo, até que eles resolveram marcar um desafio, marcar um debate. E você sabe, cada noite enchia aquele lugar, mas nos debates o que aconteceu? Tinha mais gente ou menos gente? Muito mais gente, porque esse povo já gosta de polêmica, quando era o sangue escorrendo, muito mais o povo quer ver. Então, quanto mais briga, parece que mais atrai. E ali teria o debate. Então, aqueles que nunca foram, pela primeira vez estiveram lá para assistir o debate. E a conversa se deu em torno do sábado e outros temas, de acordo com as nossas crenças fundamentais, foram debatidas. E o pastor Ailton, ele revela que o pastor evangélico saiu lá arrasado, humilhado. E aí ele ficou feliz, vitória, tudo deu certo naquele dia. Na noite seguinte a proclamação continua, o evangelismo continua. E na noite seguinte, como é que estava aquele auditório? Mais cheio, mais vazio? Muito mais vazio. E por quê? Por quê? Aqueles que eram membros da igreja desse pastor ficaram condoídos, comovidos com o seu pastor e o modo como ele saiu arrasado, e eles não mais retomaram a frequência naquela tenda. Parece estranho, porque muitas vezes nós temos uma compreensão de que toda decisão por Cristo perpassa unicamente no campo cognitivo, mas não é assim. O ser humano, ele é holístico, ele é completo, integral, e
Jesus disse em João 13,35: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se o quê? Se guardardes o quê? O sábado, os meus mandamentos? Não. Lá diz assim, ó: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Só que muitas vezes nós vivemos como se as pessoas fossem nos conhecer, fossem conhecer que somos seguidores de Cristo, porque nós guardamos o sábado, porque temos a crença do santuário celestial, conforme está explícito na Escritura, é verdade. Mas não é isso. Cristo disse que as pessoas reconhecerão que Ele está em nós. As pessoas enxergarão a Cristo por meio de nossas vidas quando nós tivermos amor uns pelos outros. Então a grande decisão não está unicamente em uma transmissão intelectual de conhecimento teológico, mas está em transmitir a essência de uma decisão verdadeira que não pode se dar unicamente pela razão, mas pela ação do Espírito Santo de Deus. O melhor argumento não é suficiente para converter nenhuma pessoa. A conversão se dá unicamente por uma obra espiritual, a ação do Espírito enviado para nos salvar e para nos mover em direção a Ele. Então veja, nós nos tornamos uma igreja intelectualizada. E aí o pastor Rose diz: de fato, a igreja, em um tempo até bem recente, ganhamos concursos mundiais, irmãos voltados de leitura da Bíblia, de conhecimento bíblico, mas o espírito que há de concluir a obra parece que faltava na igreja. Queria convidar a abrir sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 19. Mateus 19. E aqui nós vamos entender um pouco sobre nossa teologia da justificação pela fé. Mateus 19 e o verso 16. Mateus 19, 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Percebe que alguém se aproxima de Jesus, e esse alguém, Lucas diz que era alguém de posição. Marcos diz que ele correu e se ajoelhou aos pés de Cristo. Mateus diz que alguém chega, mas acrescentado no mesmo relato sinóticos, Lucas diz que era um homem de posição, de prestígio. E Marcos acrescenta que esse homem de posição, de prestígio, um homem rico, se prostra de joelhos aos pés de Cristo. E aí ele pergunta: o que eu posso fazer de bom? Perceba, o que eu faço de bom? Bom é o que eu posso fazer, e aí se eu fizer isso, eu posso ter a vida eterna. Percebe o que ele pensa? Eu faço e recebo. E aí Jesus começa perguntando: por que você está falando acerca do que é bom? Bom só existe um. Jesus não disse que ele tinha que fazer alguma coisa pior, mas ele revela: bom é Deus. Mas ele continua: se porém queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E paramos por ele. E corremos o risco de, nos estudos bíblicos, dizer assim: viu aí? Foi perguntado a Jesus o que deve fazer para ser salvo, e ele falou o quê? Guarda os mandamentos. Paramos por ele, mas o texto não termina aqui. O texto segue. E aí ele diz assim, ele perguntou: quais mandamentos? Que mandamentos o Senhor está se referindo? E aí Jesus responde: não matarás, não adulterarás. Jesus fala de 6 mandamentos do decálogo: não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem, replicou-lhe o jovem: tudo isso eu tenho observado. Marcos e Lucas acrescentam: desde a minha infância eu faço tudo. Mas o que me falta ainda? Quer dizer, eu guardo os mandamentos com grande rigor. E os judeus, eles aos 10 mandamentos acrescentaram 613 leis da Torá. E essas leis eram como cerca. Se tocar aqui é quebrar o mandamento, então eles colocam cerca e outra, e outra, e outra, e outra, a fim de que fiquem longe. De modo que no primeiro
primeiro século, para você ter uma ideia, cuspir na grama era no sábado pecado, porque você estaria regando a terra. Se você carregar uma flor na lapela, no sábado, é pecado. Você não pode carregar nada, não pode ter nada pendurado na roupa. No sábado só podia se caminhar por 900 metros. Até 900 metros, tudo bem. Mais do que isso, pecado. Esse homem dizia: eu guardo todos os mandamentos desde a minha meninice, mas ainda me sinto perdido. O que Jesus queria era que ele se expusesse mesmo. E olha como o texto segue. Disse-lhe Jesus: se você quer ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. O que Jesus na verdade quis mostrar é que não são os mandamentos que salvam. É o contrário do que às vezes nós dizemos. Porque está óbvio aqui que não pode ser a guarda dos mandamentos. Está evidente no texto. Jesus guarda os mandamentos para que ele percebesse que não é. E o que Jesus diz então? Você precisa me amar. O pastor Jornal diz assim, que pecado é amor, mas com foco no objeto errado. E aqui o texto segue, Jesus falou sobre as riquezas. Ele diz assim: quão difícil é um rico entrar no reino do céu. E ele diz que é mais fácil um camelo passar onde? No fundo da agulha. Aí alguns dizem: agulha, você deve ter ouvido essa história. Agulha é uma porta pequena em Jerusalém, que um camelo tem que se espremer e abaixar para poder passar. E outros dizem: camelo é uma corda grande. Mas veja, a palavra que está aqui é camelo, animal, dos povos. Camelo, aquele bichão grande. E agulha, no texto de Lucas, agulha de cirurgião. Agulha, aquela agulha mesmo. O que Jesus disse foi: quando um camelo passar pelo fundo de uma agulha, então um rico, ele poderá entrar no reino do céu. O que Jesus disse foi precisamente isso. Aí você deve estar pensando o quê? Você acha que um camelo pode passar algum dia no fundo de uma agulha? É possível? Não é possível? Tem certeza? Absoluta? Uma agulha, tipo de costura, e um camelo, será que não dá? Tem certeza? Muito bem. E aí os discípulos pensaram mesmo: Senhor, se é assim, quem pode se salvar? O que Jesus disse foi o que você pensou. É o quê? Impossível. Jesus disse que a salvação para o homem é impossível. E aqui ele coloca todos no pacote. Ele chama a atenção para o rico porque é o que sai. Mas ele coloca todos no pacote. Porque ele diz que os impossíveis dos homens é o quê? São os possíveis para Deus. É possível para Deus. Então veja. Mas nós queremos quantificar. Pedro, ele vai ter perguntado: quantas vezes eu perdoo? No capítulo anterior. Os judeus, os fariseus naquele tempo, até 3 vezes, mas Pedro achava que ele era mais bondoso, misericordioso, até 7, Senhor. Sabe, a nossa mente está muitas vezes voltada para o pecado. Não foram poucas ocasiões em que pessoas me perguntaram: pastor, isso aqui é errado? Fazer isso aqui é errado? Aí eu queria dar uma explicação mais longa, porque é só isso que você quer saber se é pecado? E eu começava a fazer uma explicação mais longa. Aí ele: não, pastor, eu só quero saber se é certo ou errado. Se eu te falar que eu confio no senhor, se eu falar que é errado, eu não faço. Se falar que é certo, eu não vou fazer. Então percebe, a mente ela é movida pelo pecado. Mente movida pelo pecado e pelos prazeres. Ele quer satisfazer, mas ele acha que tem que fazer uma parte. Então ele quer fazer tudo certo. Só que em lugar disso, o desejo de Cristo é que nós tenhamos a mente de Cristo. Ao invés de perguntar: é proibido fazer isso? Deveríamos nos perguntar: o que Deus espera de mim? Qual é a vontade de Cristo para a minha vida? Porque às vezes há coisas que são certas, mas que não são a vontade de Deus.
E mais do que certo ou errado, Deus quer nos mover em direção da sua soberania, ter a mente de Cristo. Cristo não quer nossas coisas, Ele não precisa de nossos atos de bondade, porque eles são mentirosos. Porque você pode guardar os mandamentos, você está pecando, você pode sair daqui e ajudar alguém, dar um dinheiro para esse alguém, se apertar por conta disso, mas com todo o orgulho do mundo, no culto de quarta-feira você vai testemunhar e falar: vocês deveriam ser como eu, que ajuda os pobres e ajuda a outra pessoa. Estou apertado aqui, mas eu fiz a minha parte, porque vocês não fazem vocês, cheio de pecado. Um coração orgulhoso. Nós corremos o risco de, com egoísmo, fazer aquilo que a lei diz que deve ser feito. Por quê? Porque verdadeiramente Cristo nos preocupou com os nossos exteriores. Você sabia? Há uma estação telefônica que diz assim: muitos guardadores do sábado se perderão no último dia como qualquer ímpio. Guardadores do sábado se perderão no último dia como qualquer um. Queridos amigos, devemos nós guardar os mandamentos. Eu vou ler um texto aqui que está em Miqueias capítulo 6, nos versos 8, 6 a 8, diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante Deus excelsos. Veja, Miqueias, ele está trazendo uma inquietação ao povo. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante Deus excelsos. Ele continua: será que eu devo vir a Ele, perante Ele, com holocaustos, com bezerros de um ano? Veja, lá em Levítico 9, fala da importância de sacrificar animais, e em Levítico 9 especificamente de um ano. E você tem aí em Crônicas, aqui por ocasião da inauguração do Templo de Salomão, ele sacrificou 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Deus, ele queria aquela oferta. Toda Páscoa, animais eram oferecidos em sacrifício diariamente, pela manhã e pela tarde, e aos sábados dobrados eram sacrificados animais. Deus queria isso. Quem foi pedir para eles fazerem? Quem mandou eles sacrificar? Foi Deus? Foi Deus ou não foi? E Deus queria isso? Minha intenção mais é confundir, viu, irmãos? Fique tranquilo. Eu vou ter poucas respostas, mas eu quero ter muitas dúvidas. Eu quero que essa seja uma de dúvidas e a gente vai trabalhar nelas em seguida. Agrada-se ao Senhor de milhares de carneiros, 10 mil ribeiros de azeite. O azeite era usado na animação, como símbolo do sacrifício. E Salomão, em seu momento de sabedoria, depois de um encontro com Deus e no sonho, ele estava no momento mais alto espiritualmente, ele fez tudo isso. O fruto do corpo, do meu corpo, pelo pecado da minha alma, ele te declarou ao homem o que é bom e que é que o Senhor te pede: que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A composição da pergunta de Miqueias é uma pergunta retórica, que existe uma resposta negativa. É não. Será que Deus, com que é que eu me inclinarei? Será que Ele quer oferta de sacrifício? Será que Ele quer azeite? Será que Ele quer o meu primogênito, como está em Êxodo, capítulo 12? E Ele havia pedido para que o primogênito fosse separado. Será que é isso que Ele quer? E aí o verso 8 diz assim: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é reto, que o Senhor te pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. E aqui eu te trago com clareza: Deus queria aqueles sacrifícios, claro que sim, mas não. Deus deseja a guarda dos mandamentos, é evidente que sim, são a lei dele, refletem o seu próprio caráter, mas é isso que ele quer, mas não. Ele quer isso sim, claro que sim, mas ele não é isso que ele quer. Veja, Deus espera que nós entreguemos o coração dele, a Ele.
E quando nos entregarmos a Ele, Ele terá todo o nosso ser. As nossas obras não têm valor algum. Você não pode fazer nada pela sua salvação. Me lembro das palavras do pastor Amin Rodô. Ele foi reitor do Seminário de Teologia em São Paulo por muitos anos. Ele escreveu muito sobre Cristo. Na verdade, ele era um teólogo sistemata e a doutrina que ele se fundamentava era a cristologia. E ele disse assim: olha, há uma parte do homem e uma parte de Deus na salvação. O homem entra com o pecado e Deus com a salvação. A nossa parte é só o pecado. A salvação ela vem 100% de Cristo. É na obra redentiva dele. Mas claro, quando nós temos o livre-arbítrio e aceitamos a intervenção do Espírito em nós nos entregamos a Ele, Ele muda o nosso ser. E as nossas obras deixam de ser nossas obras para ser obra de quem? De Cristo em nós. Quando Pedro e João estão na frente do templo, na porta chamada Formosa, ali havia um paralítico. Você lembra dessa história? Pedro diz assim: eu não tenho ouro nem prata, mas eu te dou. E ele falou: levante o que foi isso? E aí aquele homem disse assim: olha, você me curou. E ele agradece a Pedro. Pedro disse que eu não curei você. Quem fez isso? Ele disse. Foi Jesus quem fez. Veja, Pedro disse: eu não fiz isso. Quem fez? Jesus quem fez. No livro de Atos, no capítulo 1, está. Lucas é o autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos. Está. Querido Teófilo, eu te escrevi o primeiro livro contando sobre as coisas que Jesus começou a fazer até o dia que ele ascendeu aos céus. Veja, o Evangelho de Lucas termina depois de morte e ressurreição de Jesus, várias aparições. No dia 40, depois de sua morte, ele ascendeu aos céus e mandou os discípulos esperar por 10 dias. Não falo 10 dias, né? Mas mandou esperar o derramamento do Espírito. 10 dias. O Lucas termina com a ascensão de Cristo. Lucas termina assim. Só que Lucas, quando escreve o livro de Atos, diz que o primeiro livro, que era o Evangelho, são as obras que Jesus começou a fazer. Até o dia que ele ascendeu ao céu, são todas essas obras, as que ele começou. O que é o livro de Atos? São as obras que Jesus o quê? Continuou a fazer, mas agora na vida dos apóstolos. E o apóstolo Paulo, ele com clareza entende isso, porque em grande medida o livro de Atos fala sobre Paulo, e ele diz: não viu mais ele, mais o que? As obras, portanto, não são mais de Paulo, mas são de Cristo. Então veja, há uma diferença entre cristianismo e paganismo. No paganismo, você entrega oferendas, você faz sacrifícios para não sofrer perseguições daquela deidade, para aquele Deus, ou para receber benefícios dele. Penitência, jejuns, eles fazem para receber. Uma religião onde você faz alguma coisa, um sacrifício para Deus, como moeda de troca, acreditando que ele precisa disso, está muito mais relacionado ao paganismo do que a religião que Cristo veio nos ensinar. O centro da mensagem santuário, que é a nossa mensagem central, as outras orbitam em torno dela. O livro de Hebreus é evidente dessa doutrina, dentro dos livros, mas o centro da doutrina do santuário é o tempo da justificação pela fé. É o princípio. A salvação, portanto, não é graça e obras, mas graça mediante a fé. A obra de Cristo é efetuada em nós, provoca transformações. E essa transformação agora, sim, vai exprimir a vontade de Deus, porque quando Ele nos fez sua imagem e semelhança, mas em virtude da corrupção do pecado, a imagem de Deus foi perdida. Mas quando Cristo morre e ressuscita, Ele disse: toda autoridade não foi dada no céu e na terra. E o que é a obra da redenção? O que é a obra da educação? É restituir a imagem de Deus no homem que fora perdido. Então veja, Deus começa a trabalhar em nós para que nós sejamos mais parecidos com Ele, com quem Ele é. Como essa obra vai se dar?
Não é como você ficar medindo a saia da menina. Porque quanto mais perto de Cristo eu estou, mais eu vejo o pecado de quem? De quem? Em mim. Porque Paulo diz, eu sou o maior dos pecadores. Ele diz, porque ele está perto de Cristo, ele vê o seu pecado. Quanto mais perto, mais ele vê o seu pecado. Mas quando ele olha para o outro, ele olha de que maneira? Ele olha com o olhar de Cristo, de compaixão e de misericórdia. Nós precisamos olhar menos para o tamanho de saia, para aspectos exteriores, porque podemos ter pessoas hipócritas mentindo aqui na frente. Nós precisamos trabalhar com transformação do coração, porque isso é a salvação e não outra coisa. Estamos perdendo muito tempo com coisas superficiais, as quais Cristo não pediu, mas aquilo que Ele mais pediu, que era ter comunhão com Ele, ligação com Ele por meio da oração, da palavra, eu em Ti e você em mim. Nós temos deixado. Gastamos tempo na comissão para discutir coisas quais Cristo não perderia tempo. Cristo se ocuparia com mais tempo de oração e transformação, e é a transformação que Ele provoca de que maneira no outro? É por meio do Espírito. A salvação não é barata, ela é muito cara, mas Cristo já pagou esse preço. Não tem a ver com o que eu faço, mas com a obra que Ele opera. Queridos irmãos, eu creio como o irmão White crê, que a mensagem da justificação pela fé é a mensagem desse ano. É, portanto, a mensagem que a igreja adventista foi chamada para proclamar nos últimos dias. Se essa mensagem não estiver no seu coração, tema por isso. Se ela não está alicerçada dentro de ti, se ela não move a sua vida, se você fica muito preocupado com o que o outro faz, mais do que com a forma como Cristo tem trabalhado na sua vida, tema por isso pela sua salvação. Se você está muito preocupado em ser advogado de Deus para as coisas que são feitas na igreja, ao invés de ser testemunha dele, tema pela sua salvação. Se nós estivermos muito parecidos com os fariseus, que conheciam a palavra e a letra da lei de cor, sabiam dar muito bem estudo bíblico, mas não reconhecia Cristo, tema pela sua salvação. Depois de 1888, ela vai escrever o Desejado das Nações, Caminho a Cristo, Ciência do Bom Viver, Parábolas de Jesus, Maiores Discursos de Cristo, os livros mais cristocêntricos, porque perceba, Cristo, Ele vai nos levando a um relacionamento com Ele, é um aprendizado. Ela nunca falou o contrário a esse tema, mas depois que aquilo se tornou mais evidente, muito mais, ela pôde se realizar na presença de Cristo. E eu queria te convidar a ter Cristo como seu amigo, como alguém em quem você pode confiar plenamente, inclusive a sua salvação, porque não depende de você mais dele. Deus convida a abrir nosso coração a Ele, a buscar caminhar essa jornada com Ele, e Ele completará a obra a qual Ele já começou. Eu não tenho todas as respostas e a gente não teria tempo para isso, mas eu queria que você saísse daqui muito incomodado, buscando, e eu repito, no período alto do amor, só estarão de pé os últimos, os 144 mil, aqueles que proclamarão, os que tiverem o que proclamar. Aqueles que não tiverem a mensagem para proclamar, não serão estes. Nós acreditamos na iminência volta de Cristo e na necessidade de pregar essa mensagem. E o meu desejo, meu profundo desejo, minha oração, se converte agora no apelo, para que você peça da parte de Deus que essa transformação seja evidente. Aqueles que estão com Cristo serão parecidos com Ele, mas há muitos que têm buscado apenas a exterioridade e têm estado distante
do que de fato Cristo te ensinou. Se você deseja uma comunhão viva com Ele e ser salvo unicamente pela graça, eu te convido a ficar de pé. E nós vamos orar, pedindo por isso, clamando por isso, rogando pela manifestação desse Cristo maravilhoso em nossas vidas também. Vamos orar? Santíssimo Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque nessa noite, mais uma vez, nos deu a oportunidade de nos aproximar de Ti, da Tua vontade, ouvindo a Tua palavra. Cremos, Senhor, que Cristo nos é suficiente. A obra redentiva do Calvário, ela pode apagar todos os pecados. O sacrifício feito há quase 2000 anos, Ele pode salvar todos que vieram antes e que virão no futuro. Nós, portanto, entregamos nossas vidas em Tuas mãos, reconhecendo que nada podemos, que sem Ti nada podemos fazer, como o Senhor mesmo expressou em João 15. Nós somos completamente dependentes do Senhor, da Tua obra redentiva. Assim pedimos que o Teu Espírito seja derramado sobre nossas vidas, e que o Senhor fique sempre perto de nós, Senhor. Queremos Te sentir e ter a certeza do cumprimento da Tua promessa, que estarei conosco todos os dias. Amém. O Senhor é fiel, mas permite que nossos olhos se abram para enxergar o Senhor ao nosso lado. Permite que a nossa vida seja consoante aos Teus propósitos, que vivamos Teus desígnios. Derrama mais uma vez pedindo, Senhor, em grande medida, o Teu Espírito sobre nós, Teu povo, e nos ajude a estar preparados para de pé proclamar essa última mensagem à terra. Toma-nos em Tuas mãos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça esclarecer o seu rosto sobre ti, que tenha compaixão de ti. Que o Senhor sobre ti leve de rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe.